Embora os cientistas possam rastrear o homem até uma semente, a questão permanece: onde a semente se originou? A semente não foi criada por Deus? O homem não é um criador. Deus é o criador. O homem é apenas um instrumento pelo qual a criação surge. Mas por trás do homem está Deus, que criou a semente. Tudo que é visível, tudo que é feito de uma substância que é invisível. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a substância invisível por trás de tudo que é visível. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real consciência? Ô Gilson, quando nós fazemos o uso da fala, nós estamos fazendo uso de uma instrumentação, de uma instrumentalidade que é fundamental para a comunicação. No entanto, essa comunicação, nesta fala, o uso das palavras não atendem a essa comunicação. A presença da fala ou das palavras é uma aproximação para essa comunicação, mas ela não comunica perfeitamente. Por exemplo, nós temos aqui essa expressão, real consciência. Quando você pergunta o que é real consciência, essa expressão, essas duas palavras, elas não comunicam, de fato, a realidade da própria coisa. Há uma realidade presente, além daquilo que nós entendemos por consciência. É por isso que aqui nós fazemos uso da expressão real consciência, para diferenciar daquilo que nós entendemos por consciência. Nós podemos ter uma real visão da própria coisa, mas precisamos ir além das palavras, além da expressão real consciência. E isso é possível quando nós investigamos aquilo que nós entendemos por consciência. Portanto, o que é a consciência? A presença desse interno movimento de pensamentos, sentimentos, sensações, percepções dentro de cada um de nós é a presença da mente. Em geral, nós temos dividido a mente em consciente e inconsciente. E aqui temos esta consciência. Esta consciência, como nós compreendemos, ou entendemos a respeito disso, é a presença dessa mente. De uma mente que está inquieta, que é tagarela, que carrega inveja, apego, ciúme, medo, muitos desejos, inclusive conflitantes, discordantes, contraditórios. Essa é a condição da mente humana. Essa é a condição da consciência que nós conhecemos. A pessoa como ela se vê, a pessoa como ela sente ser, é a presença desta consciência. Aqui nós estamos com você investigando o encontro com algo além disso, além desta consciência que nós conhecemos, que aqui nós chamamos de real consciência.
Esta real consciência é a presença desta realidade aqui, além da mente. Além desta caótica, confusa, conturbada e problemática mente que nós conhecemos. O seu contato real com a vida representa uma real visão de si mesmo, da realidade sobre você. Assim, se compreender é ir além deste eu, uma vez que este eu é a pessoa, e a pessoa é esta consciência. Há algo presente aqui, além desta pessoa, desta consciência, além deste eu. O contato com a verdade sobre si mesmo descarta a ilusão sobre você. A vida como nós conhecemos é uma vida moldada, estruturada, abalizada no padrão da memória, de experiências de registros passados, de recordações. Nós estamos constantemente na vida, dentro de um enquadramento de modelo de pensamento. Nós estamos vivendo no pensamento, vivendo pelo pensamento, dando todo tipo de resposta à vida como ela acontece no pensamento. Essa estrutura de consciência, que é a consciência da pessoa, que é a mente do eu, do ego, consiste em uma condição interna de ilusão. Portanto, a vida na pessoa, nesta consciência, é uma representação mental daquilo que aqui está presente, surgindo neste momento. Uma representação que nasce do passado, que nasce de uma avaliação, de uma comparação, de um julgamento, de uma sobreposição à realidade deste instante, à realidade deste momento. A mente em nós vive na ilusão. A consciência de cada um de nós nos situa como alguém presente na vida, separado dela. Alguém presente na experiência, sendo experimentador dessa experiência. Ou seja, separado da experiência. O seu contato com alguém não é o contato com ele ou ela. É o contato que o pensamento descreve. É a fórmula do pensamento. É a maneira do pensamento. Que isso acontece. E a presença do pensamento é a ilusão de um contato com o outro. O pensamento em nós, ele vive em um modelo de isolacionismo, de separação. Ele vive em abstrações. Ele é apenas um conjunto de ideias. Ideias que agora eu tenho sobre ele ou ela. Assim sendo, o nosso contato não é real. Não temos com nós mesmos um contato real. Porque a forma como você sente sobre você e pensa sobre você é em razão da presença do pensamento. Da mesma forma, é o seu contato com o outro.
Então, observe que o que estamos fazendo aqui é investigando a natureza da consciência. Não podemos descrever o que é a real consciência. Quando você pergunta o que é a real consciência, não há como descrever a real consciência, mas há como se livrar daquilo que entendemos por consciência. Quando ficamos livres da consciência do eu, do ego, desta mente, que é a mente neste formato, temos o contato real com a vida, com o outro, com nós mesmos, com a realidade do momento. Esse contato é algo presente em razão da verdade da consciência, da real consciência. Mas aqui a expressão real consciência não é descrevendo alguma coisa, mas é apontando para algo além de tudo, além de todas as coisas que o pensamento reconhece. Então é bem interessante dizermos isso aqui. Não se trata de um processo consciente. Um processo consciente requer a presença da consciência do eu, de alguém consciente. A realidade da consciência não é um processo consciente. Não há alguém consciente. Há uma realidade se revelando. Essa realidade é indescritível. Ela é indescritível porque ela não é passiva de ser descrita pelo pensamento. Ela não está sujeita às imagens, aos quadros, às representações da própria mente. Portanto, a verdade desse natural estado de ser é isso que aqui temos chamado de real consciência. Esse natural estado de ser não é um processo consciente no eu, na pessoa. É uma visão, uma clareza, uma lucidez, uma compreensão. Não é algo dentro do pensamento. Portanto, não é algo dentro do intelecto. Não é algo que faz parte da mente. Não é algo que faz parte da consciência. Transcende tudo aquilo que o pensamento conhece e representa. O seu contato com esse momento, nele você pode assumir essa realidade. Quando descarta a ilusão do eu, do ego, desta consciência mental ou desta mente consciente. Nós estamos enfatizando com você a importância de um encontro com a arte de ser, que é real consciência. E essa arte é a presença da meditação. Não é o método, a técnica, a prática ou o hábito da meditação. Tudo isso é mecânico. Tudo isso ainda está dentro de uma vontade, de um querer, de uma volição consciente do próprio eu. Como uma prática, em geral, a meditação é assim. A realidade da meditação, nela não há alguém para meditar. Não há alguém para praticar. É o contato com a realidade do momento, sem a presença desta consciência egóica, que é a consciência da pessoa, que é a mente do eu. Aquilo que revela a realidade divina é a presença desta ciência da meditação.
É o que estamos trabalhando aqui. Temos diversos vídeos aqui no canal, lhe mostrando o que é ter uma verdadeira aproximação da realidade divina, que é esta real consciência. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, às vezes sinto um vislumbre de algo maior, uma paz profunda, mas logo passa. O que é preciso para o despertar espiritual? Então, Gilson, repare que aqui na pergunta, quando você diz, eu sinto uma paz profunda, mas logo isso passa. Logo a seguir você pergunta como despertar espiritualmente. Existe algo presente em nós que não ajuda? É a própria ideia do que o despertar espiritual representa. Porque você vivencia ou tem vislumbres de momentos de paz, paz profunda, o pensamento logo se projeta no futuro para que você realize essa paz profunda de uma forma permanente. E você chama isso de iluminação. Então, o pensamento em nós, ele não ajuda. Ele nos coloca no tempo, ele nos coloca no futuro. Se aproximar de verdade desta realidade de ser, que aqui você chama de o despertar espiritual, é assumir a realidade do momento. Esta realidade do momento está presente quando não há o tempo, quando não há o pensamento, quando não há o futuro. Você fala de uma paz profunda que aparece, mas depois desaparece. Observe que essa paz profunda é uma visitação. Você não força isso a acontecer. Você não provoca isso a acontecer. Isso acontece. Mas você não pode segurar isso. Não é algo que você possa aprender, sustentar. A realidade deste ser, desse constatar desta real presença divina, não é algo que você controla. Se a sua pergunta é como controlar isso, possuir isso, a resposta é: você não pode. Mas se a sua pergunta é: o que é ter uma aproximação real disso? Aqui a resposta é tendo uma visão daquilo que está aqui e agora se passando dentro de você, acontecendo dentro de você. E também neste contexto com o mundo à sua volta. Estudar a si mesmo é se aproximar do descarte das ilusões da mente, das ilusões desta consciência egóica. Portanto, o fundamento para a compreensão da realidade desse florescer divino, que você chama de despertar espiritual, consiste nesse aprender sobre você, aprender sobre o autoconhecimento. Comece a tomar ciência de suas reações e você irá aprender como a mente funciona dentro de você. Então se abre esse espaço, porque a mente silencia, o cérebro se aquieta, em razão dessa autoinvestigação, desta autoinquirição, deste aprender, colocando atenção sobre as nossas reações.
é quando nos aproximamos da meditação. A presença de uma atenção sobre as nossas reações põe fim a esse padrão de comportamento equivocado do eu, deste eu que se separa, deste eu que está inquieto, nesta mente tagarela, se ocupando com o futuro para se preencher de alguma forma, para alcançar alguma coisa para si mesmo. Assim, todo tipo de ilusão surge nesta mente. A mente precisa do silêncio, precisa desse espaço, ela precisa desta quietude. Você não pode provocar isso, mas é possível investigar o que aqui está presente. Essa investigação requer uma mente silenciosa, uma mente quieta. Essa quietude e silêncio ocorre naturalmente quando colocamos atenção sobre as nossas reações. Portanto, essa é a resposta para esse despertar. O despertar é o florescer desta presença. Não é algo que você alcança, é algo que surge em razão da presença desse poder divino, desta graça divina, que assume por completo esta mente e este coração. É fundamental a compreensão de que não é um assunto que você realiza, algo que você faz. Me refiro a esta presença desta realização. Esta realização não é um assunto da pessoa, é um assunto da graça, é um assunto divino. E é isso que estamos aqui trabalhando com você, investigando com você. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja ardentemente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem no formato online, de final de semana, no formato presencial e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão além de toda limitação do nosso conhecimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.